Olá, sejam bem-vindas a mais uma aula. E a aula de hoje vai ser sobre os ensaios para obter a resistência ao cisalhamento dos solos. A resistência de um solo é usualmente determinada no laboratório, através dos seguintes ensaios: cisalhamento direto, compressão triaxial ou compressão simples. As amostras utilizadas para esse fim ou são indeformadas, ou então, se deformadas, deverão reproduzir as condições que se pretende alcançar na obra. Então, vou falar um pouco sobre o ensaio de cisalhamento direto. Vocês observam aí na imagem o equipamento que é utilizado para esse ensaio. Ele é baseado no critério de Coulomb e estuda a resistência em um plano de ruptura. É um ensaio deficiente no sentido que você não consegue realizar o controle da drenagem do corpo de prova. Então, vocês observam o esquema do equipamento para esse ensaio. Ele se trata de uma caixa bipartida. Então, você, ao utilizar a amostra de solo dentro do anel, você vai deixar ele aí dentro do equipamento. A metade da amostra vai ficar externa ao equipamento, né? Vai ficar a amostra. E aí você vai fechar esse equipamento com o anel da parte superior, né? Então, você abre o equipamento, coloca a amostra dentro do anel, e aí a parte superior vai ficar exposta, e a metade inferior vai ficar dentro do equipamento. Então, para fechar o equipamento, né, você vai ter um anel na parte superior que vai se juntar ao anel inferior e vai cobrir a amostra totalmente. Então, nós temos que esse anel ele é bipartido, por isso que é uma caixa bipartida, e ela possui, né, então, uma abertura entre os dois anéis. Essa abertura vai permitir a drenagem da água. Então, é por conta disso que não tem como controlar a drenagem da água. Então, se você quiser realizar um ensaio não drenado, você vai ter problemas, né? Porque você não vai conseguir impedir a drenagem do solo por conta dessa abertura que existe entre os dois anéis, né? O superior e o inferior. Então, por causa disso, esse ensaio de cisalhamento direto, ele só vai ser indicado para ser utilizado em ensaios drenados, né? Ensaios de resistência do solo, só do tipo drenado. Além disso, ela possui pedras porosas, né, no anel superior e no anel inferior, que vão ficar em contato direto com a amostra do solo. Essas pedras porosas têm a função de permitir a passagem da água. Na parte superior, vocês veem que a carga normal é aplicada, né, concentrada por meio desse equipamento superior, e aí ele vai distribuir essa carga em toda a superfície da amostra de solo. Além disso, você também vai aplicar uma força cisalhante. Vocês observam aí à esquerda, certo? Indicando a aplicação da força cisalhante. Essa força cisalhante vai ser a responsável pelo cisalhamento da amostra. Então, o objetivo aqui do ensaio seria justamente determinar qual é a força cisalhante responsável pelo deslizamento, né, da face superior em relação à face inferior da amostra. E aí indicando a ruptura da amostra. Vocês veem à direita o transdutor de força, que vai justamente realizar a medição da força aplicada. E o plano de ruptura imposto. Vocês observam aí que nesse tipo de ensaio, o plano de ruptura é imposto. Então, é mais uma característica negativa desse ensaio. Porque o que acontece? Não é obrigado que esse plano imposto seja exatamente o plano
de ruptura da amostra mais frágil, ou seja, o primeiro plano a romper. Então, quando esse plano imposto rompe, possa ser que um outro plano, uma outra direção, já tenha rompido antes. Só que não tem como a gente verificar isso, não tem como o operário do ensaio observar esse rompimento, porque a caixa está fechada, né? Então não é perceptível. E aí, por conta disso, o operário só vai observar a ruptura desse plano imposto, quando ela deslizar por conta da força cisalhante que está sendo aplicada. Então, é mais uma característica negativa desse ensaio. Mas, embora ela possua essas características negativas, existem algumas vantagens que esse ensaio possui em comparação aos outros ensaios. Verificar aqui mais ou menos como é que acontece. Então, aqui se trata do resumo do ensaio. Vocês observam aí que, inicialmente, é aplicada a força normal no plano horizontal, nesse mesmo plano imposto. Esse plano imposto de ruptura é exatamente o plano que a gente vai analisar nesse ensaio. Então, esse plano já é conhecido, é diferente dos outros ensaios em que a gente vai determinar qual é o plano que vai romper. A gente não impõe, né? Esse plano ele tem que ser descoberto. No caso do ensaio cisalhamento direto, o plano é imposto. Então, é esse plano horizontal aí entre as duas caixas bipartidas. Então, você vai inicialmente aplicar essa força normal ao plano. Essa força normal, ela caracteriza exatamente a carga confinante. Então, ela vai ser responsável, vai caracterizar, na realidade, o ensaio, porque para cada normal que você aplicar, que essa normal aí é definida pelo operário, né, pelo técnico de operação do ensaio, essa carga normal, ela é escolhida. Então, você vai ter que descobrir qual é a cisalhante que vai romper esse plano imposto relacionada a essa normal. Então, para cada normal, você vai ter uma força cisalhante de rompimento diferente, certo? Então, você vai aplicar essa força normal que você define no ensaio e vai descobrir, vai verificar, o objetivo é justamente descobrir qual é a tensão cisalhante que vai provocar a ruptura ao longo desse plano. Para cada força normal aplicada, você vai descobrir qual é a tangencial correspondente a essa normal que promoverá essa ruptura na amostra. O deslocamento vertical também vai ser medido, indicando a variação volumétrica durante o cisalhamento. Por que ele está dizendo aqui que o deslocamento vertical é que vai definir, indicar a variação volumétrica do corpo de prova? Porque, como eu falei, a amostra ela é colocada dentro de um anel. Então, esse anel, ele vai contornar toda a amostra. Ele fica ao redor de toda a amostra. Então, ele impede qualquer deformação lateral. Devido a isso, quando você aplica as cargas, a gente vai observar que a variação volumétrica que vai acontecer nessa amostra vai depender apenas do deslocamento vertical, porque é permitido apenas a deformação vertical da amostra. A velocidade de aplicação de carga tem que ser constante e tem que ser baixa, para que não permita a geração de pressões neutras. Então, como eu falei, esse ensaio ele pode ser utilizado apenas do tipo drenado. Quando o ensaio é drenado, para cada incremento de carga, você só vai poder medir a deformação consequente a essa carga depois que todo o excesso de poropressão dissipar. Porque aí você vai poder observar o efeito da carga nas partículas, certo? Se você não esperar que todo o excesso de poropressão seja eliminado, então vai haver uma parcela dessa carga que ainda está sendo absorvida
pela água. E aí você não vai verificar toda a consequência, todo o efeito da carga nas deformações do solo. Então você tem que esperar a drenagem completa, certo? Do corpo de prova. E essa drenagem corresponde à carga que você vai aplicar. Para cada carga vai ser absorvido um excesso de poropressão específico, né? E por conta disso, todo esse excesso de poropressão correspondente a esse valor de carga vai precisar ser dissipado para que a etapa do ensaio seja concluída e para que você possa medir as deformações consequentes, tá certo? Então, por conta disso, é necessário que a velocidade de aplicação de carga seja baixa e de acordo com a dissipação das poropressões.